Alô galera, aqui é o professor Fernando Fofão e eu gostaria muito de abraçar todos vocês, né, e desejar que a gente passe rápido por essa situação aí do coronavírus. Temos que nos preservar, temos que nos cuidar muito, não só a nós mesmos, a nossa família, aos próximos, né, a todos os idosos que são as pessoas de maiores riscos. E a gente precisa realmente estar atento a tudo isso. E a gente vai ter um tempo aí que vamos ter que ficar em casa, né? Vamos ter que ficar em quarentena. Então nada melhor do que a gente poder ler bons livros, tá certo, pessoal? Nada melhor do que você viajar em livros, você realmente poder... coisas que as pessoas estão fazendo muito pouco. Muitos dizem, por que você não lê tanto livro mais? Ah, porque eu não tenho tempo, né? Por causa da internet e tudo mais. Então aproveita, renova esse hábito, né? Se você não tinha esse hábito, tenta adquirir esse hábito. Pega um livro que você nunca tenha lido, que talvez tenha um assunto bom, que você goste de ler. Saia um pouco do padrão dos livros que você por acaso estude, né? Que você por acaso tenha que estudar para provas, né? Na faculdade, na escola. Tenta procurar alguns assuntos que sejam interessantes para você. E nada melhor do que se pegar livro mesmo, livro de papel, né? Pegar o livro físico. Por quê? Se às vezes fica lendo coisas na internet, e aí apita uma coisa aqui, apita uma coisa ali, você já entra, já está na internet mesmo, aí você já entra num outro site, já dá uma lida numa mensagem que te enviaram, você perde totalmente a noção do tempo. Então nada melhor do que você se dedicar a um livro físico. Então eu estou aqui na minha casa, então eu estou aqui revendo meus livros, eu tenho muitos livros, né? Tenho várias, não só esses que estão aqui atrás de mim, eu tenho várias partes, né? Eu não consigo ter uma sala só de biblioteca de livros, mas eu tenho várias estantes, vários livros em tudo que é lugar da casa. Eu tenho aqui um livro muito legal que se chama O Intolerável Peso da Feiura, sobre as mulheres e seus corpos. É da Joana de Vilhena Novaes. É uma doutora psicóloga da PUC do Rio de Janeiro. E é muito boa. Isso aqui é muito bom para que vocês possam entender um pouco mais toda essa questão corporal, essa ditadura da moda, essa questão do belo, do feio, né? E principalmente essa questão que aflige muitas mulheres, né, de estarem o tempo todo nos padrões que a sociedade impõe, nos padrões que a mídia coloca como sendo aquela estética ideal, aquele peso ideal. Né? Hoje em dia, não só basta ser magra, mas também tem que ter um corpo musculoso, malhado, sarado. Então, eu até vou ler para vocês um trecho aqui muito interessante desse livro, tá? E esse é um canal que fala muito para os obesos, né? E principalmente para os obesos, as gordinhas, os sobrepesados. E é claro, né? E aqui fala muito bem isso nesse livro. É claro que para as mulheres é muito mais complicado do que para os homens. É difícil para os homens? É. Mas é muito mais para as mulheres, né? O peso em cima das mulheres em relação a isso, a estética, é muito grande. Graças a Deus, muitas coisas estão melhorando. Muitas estão se colocando muito melhor nessas questões. Já existe uma força muito grande no movimento plus size, já existe um movimento muito grande em entender que a obesidade pode ser ativa, pode ser uma obesidade com exercícios físicos, com qualidade de vida, com reeducação alimentar, com saúde, que pode ser sim as mulheres mais cheinhas, mais gordinhas, né, com mais curvas, elas podem também ser muito belas, muito sensuais, e elas estão aí provando isso, né, colocando essa marca. Mas infelizmente a gente sabe também que uma grande maioria ainda está intimidada, ainda está cheia de depressão, com baixa autoestima, com uma imagem corporal totalmente insatisfeita e acaba ficando ainda mais isolado em casa, né? Muitos aí obesos e obesas estão em casa que não estão nem sentindo falta de ir para a rua, né? Nesse momento do coronavírus, né? Simplesmente já estão acostumados em ficar em casa, vendo televisão, vendo filmes, comendo mais ainda, né? Porque inclusive é uma coisa que vai acontecer, infelizmente, quanto mais se fica em casa,
mais as pessoas correm aos supermercados também com medo de faltar alimentos, e psicologicamente, inconscientemente, as pessoas meio que vão comendo a mais, para quase como se tivesse como uma reserva, um mecanismo de defesa, uma reserva para caso de escassez. Isso também tem muito a ver com a obesidade, tem muito a ver com essa situação, que não vai ser o assunto desse vídeo, mas eu posso tocar nesse assunto um pouco depois. A gente certamente vai ver, dependendo do tempo que persistir esse problema, essa crise mundial do coronavírus, provavelmente devem existir estudos demonstrando que a obesidade houve até uma prevalência maior, um aumento maior no ganho de obesidade ou de sobrepeso, por conta disso, de uma certa inatividade maior. As academias estão fechando e as pessoas estão mais em casa e certamente estão comendo, e por estar em casa ficam meio sem saber o que fazer, ficam meio sem atividade física. E dá para praticar exercícios físicos em casa. E a gente está aqui do canal, vai orientar, vai mandar alguns exercícios para vocês, coisas simples, né? A função do canal aqui não é passar exercícios, programas, né? Planejamentos de treinamento para ser um atleta, para ganho de forças e de uma estética perfeita. Não, a gente quer que a pessoa se mantenha aderida ao exercício. Se mexeu, se movimentou, a gente está dando um pontinho para você, a gente está batendo palma de pé para você que se movimenta, tá bom? Então a gente vai passar aí algumas danças, alguns movimentos simples de se fazer em casa, em cadeiras, né, apoiados, em cama, em colchonete, dançando, abrindo espaço na sua casa para dançar. É muito simples, dá para se fazer isso. Escutem boas músicas, coloquem músicas prazerosas, façam uma festa em casa, por que não? Faça uma festa em casa, né? Já que está todo mundo lá, faz uma festa, bota uma música, se anima e vamos lá, e vamos se movimentar, e vamos praticar algum exercício. Tá bom, pessoal? E além do livro, que eu vou citar já alguns trechos aí para vocês, no final do vídeo, fica comigo até o final desse vídeo, eu também vou passar um programa que eu estive presente, também na Globo News, e que também já tem alguns anos, mas eu estou revendo aqui alguns vídeos antigos meus, alguns vídeos de colegas, e vídeos assim instrutivos, né? Então eu estava revendo aqui algumas coisas e achei esse vídeo da Globo News, que é muito legal. Fala um pouco já do meu início com todas essas questões aí, com uma ajuda, né, uma montagem de um programa para obesos em atividade, obesos em ação, obesos em movimento. A reportagem também procura saber um pouco mais sobre meus estudos sobre imagem corporal, né, sobre a imagem corporal de obesos. Então eu falo um pouco mais sobre isso também nessa reportagem. E tem outros gordinhos, tem uma menina que era gorda e conseguiu até emagrecer, mas a gente também trabalha com o pessoal que é gordo e que não necessariamente consegue emagrecer nos moldes da sociedade, mas estão muito bem fisicamente. Vocês vão ver alguns exemplos nesse vídeo que vai passar, tá? Direto aí da Globo News, tá bom? Então agora eu vou citar alguns trechos aqui desse livro da Joana Vilhena, é muito legal, vale a pena ler, é uma grande leitura para vocês. E depois vocês vão ficar aí com o vídeo da reportagem aí da Globo News, com vários outros personagens também, várias outras informações. Tem um outro rapaz, né, um outro senhor, que é muito legal de vocês ouvirem, falando também de toda a trajetória dele, de uma obesidade mórbida, até ele conseguir se recuperar e até conseguir praticar muitos exercícios, até correr e tudo mais. Então vocês vão ver isso aí, vale como um incentivo, vale como uma motivação para vocês nos dias de hoje. Beleza? Então eu deixo aqui, mais uma vez, um abraço e um beijo do meu tamanho, apesar de longe, mas sempre junto de vocês. Até o próximo vídeo. No livro O Intolerável Peso da Feiura, a doutora psicóloga Joana de Vilhena Novaes diz assim na introdução, na página 29. O desenvolvimento de técnicas corporais e sua difusão obrigam a um aprendizado cada vez mais rigoroso e muitas vezes contraditório.
Essa obrigação do conhecimento do próprio corpo provoca um excessivo controle sobre o mesmo, induzindo a uma relação não apenas de inquietude, como também de inadequação e de impotência. Longe de dominar o seu corpo, o homem de hoje é, cada vez mais, por ele dominado. E, à medida que tenta aproximar-se de sua imagem, esta, cada vez mais, torna-se difícil de aprender. O surgimento das inúmeras práticas corporais e técnicas de modelagem física parece ancorado na mesma ideia de autonomia e autorregulação do sujeito com relação ao seu corpo, reforçando com isso um comportamento de aversão com relação aos corpos que desviam do padrão de beleza dominante. Problemas com a má aparência e certamente a gordura figuram entre os piores tipos de desleixo com o corpo, sendo concebidos como transgressão moral, traduzindo um modo inadequado de relacionamento com o corpo, no qual estão excluídos os exercícios físicos regulares, esforço, disciplina, persistência, obstinação e autoestima. Aos poucos, a obesidade assume um lugar de diferenciação, chegando aos dias atuais como uma das mais radicais formas de exclusão, como veremos através das falas das nossas entrevistadas. É interessante observar o caráter de ambiguidade que as representações sociais sobre a gordura assumem no imaginário atual. Damos aos obesos um tratamento contraditório e nele reside um paradoxo importante a ser destacado. Aos gordos associamos estereótipos como simpatia e amabilidade. Por outro lado, sua imagem inspira a lipofobia como um sintoma social. E é nesse horror à gordura que várias técnicas de emagrecimento são forjadas, avalizadas pelos discursos que são construídos nas malhas da cultura do fitness e do bodybuilding. Esse foi só um pouquinho do que está no livro Intolerável Peso da Feiura, da doutora Joana de Vilhena Novaes. E agora eu deixo vocês aí com a reportagem do Globo News, que vai falar um pouquinho sobre obesidade, sobre essas questões corporais e também sobre a minha dissertação de mestrado falando da imagem corporal dos obesos. Marcha, marcha! 4, 3, 2! Eu tenho algo a dizer! Yeah! Você vai jogar aqui, porém, palma! Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá! Se você se importa, anda pra frente, vai! Será? Por que brigar com a balança se você pode negociar? Esse é o lema de muitos gordinhos que encontraram os caminhos da vida saudável mesmo com quilos a mais. E engana-se quem pensa que estamos falando em sedentarismo. Hoje vamos mostrar exemplos de quem deixou de lado a estética dos corpos musculosos sem descuidar dos bons hábitos. Podemos dizer que são atletas da pesada. I don't want nobody, baby. Mais uma vez, Otto! Meu nome é Carlos Otto e se me chamam de gordinho, eu acho que estou falando a pura verdade. Tenho 43 anos, tenho 125 quilos e faço aula de educação física, sempre fiz. Eu sou o professor Edson Júnior e se me chamam de gordinho, eu me sinto notado, percebido por todo mundo. Tenho 33 anos e peso 125 quilos. Meu nome é Fernando Rodrigues Vieira, mas mais conhecido como Fofão. Sou mestre em ciência da motricidade humana, professor de educação física. E se me chamam de gordinho por aí, eu convido a pessoa para vir fazer uma aula comigo. Então vem fazer atividade física comigo que você vai ver o que é. Vamos fazer a aula aí! A galera dos
obesos ativos, gordinhos ativos. Fofão, qual a principal vantagem que você descobriu em deixar de lado essa história de correr atrás de um corpo sarado? A maior vantagem é a gente acabar com aquela ansiedade, aquela loucura, aquela paranoia de que você tem que emagrecer nos moldes da ditadura da beleza, da magreza. E aí, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, eu recebi o apelido de Fofão de uma maneira pejorativa, e eu consegui transformar o Fofão numa marca, numa coisa positiva, né? Transformei o limão numa limonada. Fui para o mercado de trabalho e agora, hoje em dia, as pessoas sabem que eu sou um fofão, me tratam como um fofão, eu tenho isso como uma marca, um slogan. Fofão, a sua dissertação de mestrado fala sobre a imagem corporal do obeso, né? O que você descobriu nesse estudo? Muito bem, nesse estudo de imagem corporal foi muito interessante, porque eu selecionei obesos, né, gordinhos como esses que fizeram aula em academias de ginástica, e selecionei pares de obesos mais ou menos nas mesmas condições de peso, de altura e de idade, e comparei eles com um teste de satisfação da imagem corporal. E o resultado foi muito interessante, porque nós ganhamos assim de lavada o percentual dos obesos que fazem atividade física, tem uma satisfação corporal, de imagem corporal, de aceitação, de autoestima muito superior aos obesos iguais a eles, mas que não fazem nada, que são sedentários. E que outros dados você descobriu nesse estudo que te surpreenderam? O interessante é que esses obesos sedentários, depois que eles ficaram sabendo um pouco do resultado da pesquisa, eles se motivaram a fazer atividade física. Então muitos deles começaram a falar, poxa, então se eu posso ser um obeso, se eu não consigo emagrecer, como a sociedade impõe, eu vou fazer atividade física pelo menos para ter uma satisfação corporal melhor, uma imagem corporal, uma autoestima melhor. Geralmente a atividade física intensa, ela promove uma perda de peso, né? E no seu caso, que tipo de atividade você faz que te mantém, por exemplo, com uns quilos a mais? Bom, o que me mantém com os quilos a mais é realmente manter a minha dieta, que eu não abro mão de comer nada, né? Como de tudo, não tenho restrição a nenhum tipo de alimento. E o que me mantém com o meu peso é justamente manter o nível de atividade física em evidência. Eu me sinto bem em praticar atividade, me sinto bem no final em ver e tirar um sorriso de um aluno meu, em a todo momento estar sendo reconhecido, ser referência, falar, o professor gordinho, o professor... Isso para mim satisfaz muito mais, me faz muito mais feliz do que alguém chegar... Muitas das vezes, pelas pessoas terem o seu objetivo individual e alcançarem esse objetivo individual e falarem para mim, poxa, eu estou conseguindo perder peso na tua aula, apesar de não te ver perder peso. Fala assim, mas esse é o teu objetivo, isso que é o mais engraçado e o mais interessante, se manter a parte da individualidade. Ou seja, se você tem o objetivo de perder peso e é o teu objetivo, vai em frente. O mais importante é que eu vou estar ali dando a maior força possível para aquela pessoa. Eu não tenho problemas assim de autoestima, mas eu não faço apologia da gordura. Não pode fazer bem. Você também está levando um peso extra, sempre que você faz uma atividade de 20, 30 quilos em cima, desnecessários. Entendeu? Então não pode ser bom. Entendeu? Então eu gostaria de tirar esse sobrepeso por uma questão de fazer a minha atividade mais tranquilamente. Da própria qualidade, né? Diferentemente do Edson, eu não sei porque eu tenho esse peso, porque eu faço atividade física diariamente, eu faço musculação, faço spinning, e aos finais de semana eu jogo tênis. Eu já completei 2 maratonas, corri 4, mas completei 2, e não consigo emagrecer. Mas como é a sua dieta? Olha, assim como o Edson, não abre mão das guloseimas? Já fiz dieta, sou uma pessoa, não sou aquele gordinho, não como legume, não gosto de legumes, se eu tiver somente coisas saudáveis para comer, eu como só aquilo, entendeu? E é isso. Aí não sei realmente por que esse peso. Acho que mereceria um estudo. Existem exercícios contraindicados para quem está acima do peso? Com certeza, principalmente os exercícios de alto impacto, que fazem
com que o corpo sofra, as articulações de uma pessoa pesada sofrem muito mais, é claro, que uma pessoa mais leve, né? Exercícios também que exerçam uma pressão muito grande nas articulações, levantamentos de peso com muita carga, porque o próprio gordinho, o obeso, ele já tem uma carga grande para suportar. Então não precisa ficar fazendo agachamentos com muita carga, porque ele já tem o próprio corpo para sustentar. Depois, com o tempo, agora tem gente também que acredita que a musculação para um obeso não é boa. E né? O obeso ele pode fazer a musculação. É claro que tem que ter sempre uma orientação de um médico, uma avaliação física, uma avaliação médica, porque todos precisam passar por isso. Principalmente os obesos, porque é claro que a obesidade mais o sedentarismo vira uma bomba relógio. Se um obeso não tiver um acompanhamento médico, tirar sempre o seu sangue, fazer os seus exames orgânicos, saber como é que anda o seu colesterol, diabetes, pressão, ele pode ter problemas muito sérios. Por que o corpo humano tem essa tendência de armazenar energia em forma de gordura? O corpo humano que a gente tem para os dias de hoje, ele é um organismo que eu chamo de burro, porque o que ele faz? Ele tenta proteger uma coisa que a gente sabe que é nociva para a saúde, que é o depósito de gordura. E por que ele protege? Porque ele é o mesmo organismo ainda do homem caçador, que precisava ter mecanismo de defesa para, num período de falta de alimentos, esse indivíduo não morrer pela falta de nutrição. Aí hoje em dia vira excesso de peso, vira gordurinha localizada. Exatamente, vira acúmulo de gordura que, principalmente quando se localiza na região abdominal, traz muitos problemas para a saúde, principalmente problemas relacionados ao diabetes, à pressão alta e alterações do colesterol. Que tipo de gordura é a mais problemática, doutor? A abdominal? É exatamente a abdominal e principalmente aquela que se esconde entre as vísceras, por isso ela é chamada de gordura visceral. Aquela gordura abdominal subcutânea, o famoso pneuzinho, né? Aquela não traz tanto risco para a saúde como aquela que está escondida dentro do abdômen. Então, se a mulher tem uma cintura maior do que 80 centímetros, ou o homem tem a cintura maior do que 90 centímetros, já vale a pena consultar um médico, e isso pode estar trazendo problemas para a saúde. Por que para algumas pessoas a atividade física não é suficiente para perder peso? Principalmente porque essa pessoa come demais. E a gente sabe que o exercício físico é muito bom para ajudar na perda de peso e para garantir que essa pessoa não vai, depois de algum tempo, recuperar aquilo tudo que perdeu. Mas para emagrecer é muito difícil o exercício sozinho resolver o problema. Tem que ser exercício combinado com uma mudança dos hábitos alimentares. Hoje em dia eu como normalmente. Hoje não estou fazendo dieta não. Mas não como sofregamente para estar com sobrepeso. Se eu paro de fazer atividade física, eu me sinto mal, dolorido, sinto pior, realmente. Então, eu tenho umas taxas de açúcar, taxas de colesterol, que são baixas, eu acho que devido à atividade física que eu faço. Aquelas pessoas que praticam atividade física têm dificuldade em perder peso? É só uma questão alimentar? Elas precisam reduzir um pouquinho a ingesta calórica? Corrigir os erros, né? Todo mundo chega no consultório dizendo assim, olha, nem precisa me falar porque eu já sei o que tem que fazer para emagrecer. Tem que comer saladinho, franguinho, grelhado e tal. E não é bem assim, isso é mentira. Na maioria das vezes a pessoa não sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer é comer bem, comer certo. E não fechar a boca. Aquele mito, emagrecer, fechar a boca, é a coisa mais furada no tratamento do excesso de peso. Tem que comer certo, fazer várias refeições por dia. Dá para comer de tudo, desde que nas medidas certas, sem exagero. Mas na maioria dos casos, Luciano, que a gente vê é que as pessoas estão engordando e não estão conseguindo emagrecer porque elas estão usando os alimentos como se fossem uma droga. Elas usam com o objetivo de estimular a mesma parte do cérebro que é estimulada através do consumo de álcool, de cocaína, pode ser o chocolate também. Então, todos esses alimentos ricos em gordura e açúcar, eles têm essa capacidade de serem usados de forma a produzir uma recompensa que a pessoa acaba sentindo que precisa disso. É possível ser gordinho e saudável?
É possível, a gente tem até algumas pesquisas que mostram o seguinte: o gordinho ativo, que faz seu exercício físico, ele tem menos risco de doenças do que o magro sedentário. Então talvez o sedentarismo seja até mais deletério do que o excesso de peso. Mas se ele for ativo e não tiver excesso de peso, certamente ele vai ter melhor saúde. Cid Penteado, 38 anos, já pesou 312 quilos, fez operação de redução do estômago e hoje pesa 125. Virou um atleta que corre, nada, pedala e faz até musculação. Olha o tamanho da camisa que o Cid usava. Ele estava com 280 quilos e aí resolveu deixar de lado essa história de obesidade, né? Na verdade, não foi deixar de lado só a história da obesidade, foi uma história de vida, que até os 30 anos eu fui sedentário, eu tive hábitos errados, era fumante, ou seja, eu estava entregue à morte, esperando a morte chegar. Aí quando eu tive o primeiro filho e a responsabilidade aumentou e aí vamos dizer assim, o valor da minha vida aumentou muito mais, eu mudei os hábitos e passei a dar mais valor à vida. Bom, então eu quero fazer um teste aqui, experimentar como é que essa blusa, que agora não é mais sua. Não, né? Essa fica na gaveta. Só de lembrança para você. Olha só quanto que você perdeu, hein, Cid? Quase 180 quilos. E essa foi uma camiseta que foi feita já uns 6 ou 7 meses depois que eu comecei o tratamento. Então eu já havia emagrecido uns 40, 50 quilos. Foi no Dia dos Pais e a escola mandou fazer especialmente que o meu filho escrever: papai, essas são as marcas do meu amor. Antes eu era diabético, tinha pressão alta, tinha colesterol, tinha tudo quanto é tipo de doença. Consegui reverter isso através de uma cirurgia, assim, através de um tratamento. E da conscientização, a maior conscientização que eu tive nesse processo todo é saber que a obesidade é uma doença e que ela não tem cura, mas que você tem que aprender a lidar com ela, aprender a viver com ela. Magro eu sei que eu nunca vou ser e nem tenho a pretensão, então eu resolvi assumir. Até tenho apelido de ex-gordo porque eu emagreci quase 200 quilos. Mas as pessoas perguntam: você é ex-gordo, mas não é magro. Eu falei: meu objetivo não era ser magro, o meu objetivo era ser saudável. Então, mesmo gordo, eu pratico atividade física, faço minha corrida, tenho hábitos saudáveis e não entrego os pontos. Sempre preocupado com a saúde, não fixado na estética, ou na balança, ou no que a sociedade quer, o quanto quer que eu pese. Eu quero ter uma vida saudável, poder viver bem, caminhar, brincar, rolar com meus filhos no chão. E isso que eu acho importante nessa vida. Eu gosto da academia, primeiro que é um ambiente saudável. Faço musculação pela saúde, não para ficar bombado, ficar marombado. Eu faço para a manutenção da massa muscular. E faço spinning, que é um trabalho aeróbico. Quando não dá para pedalar na rua, a gente acaba pedalando dentro da academia. A natação eu uso como relaxamento. Na verdade, eu não uso a natação como atividade aeróbica principal. Então eu uso a piscina como uma meditação. Quando eu era obeso, o médico mandou: vai nadar. Eu pulei na piscina e para sair da piscina depois tiveram que chamar o corpo de bombeiro. O maior orgulho que eu tenho hoje é poder sair da piscina. Cid, mas como é que você negocia hoje em dia com a balança? Olha, na verdade, eu não uso a balança como um parâmetro, porque a balança é um parâmetro falho, porque se você pegar uma pessoa muito musculosa, o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, ele pesa 120 quilos e uma massa muscular enorme, mas pelos padrões matemáticos ele seria uma pessoa obesa. Então eu aboli a balança, eu não uso a balança como medida, eu uso a minha forma. Então, por exemplo, como eu só uso o frequencímetro, quando eu vou caminhar, correr, eu corro sempre na mesma frequência. Se aquela frequência em determinado tempo aumenta muito, eu sei que eu estou descondicionado. Se ela diminui, é que eu aumentei o condicionamento.
E as medidas, pela roupa. Eu sei que eu estou engordando ou emagrecendo pela sobra da roupa, pelo ajuste da roupa. No seu caso, você passou pelo processo sanfona, né, que chama, emagrecia, engordava, né? E hoje em dia, como é que você está conseguindo manter o peso? Graças a Deus. Na verdade, eu sempre procurei fórmulas mágicas para resolver meu problema. Eu tomei remédio, eu fiz dieta da lua, dieta da laranja, dieta do amendoim, dieta da azeitona, dieta do que você imaginar eu fiz, e todas elas funcionavam. Todas me emagreciam. Só que por um determinado tempo. Quem é que aguenta ficar 15 dias comendo só abacaxi? Chega uma hora que você chuta o pau da barraca e vai comer a coxinha, vai comer a lasanha, vai comer o salgadinho. Qual é a maior tentação quando você vai no supermercado? Olha, eu particularmente não vou no supermercado com fome. Como uma maçã, eu vou depois do almoço. Mas quando chega no supermercado, se estiver com fome, aqueles danones, barra de cereal, chocolate, biscoitos, são realmente a maior tentação. Porque são produtos de fácil consumo, rápido. Você mesmo, dentro do supermercado, você vai beliscando aquilo e de repente só passa a embalagem no caixa. E outro problema sério são os refrigerantes. 90% da minha engorda acho que foi por causa dos refrigerantes. Então eu aboli o refrigerante da minha vida e hoje, quando eu tenho muita vontade, eu tomo refrigerante light. Caminhada tudo bem, e corrida, Cid, como é que ficam os joelhos? Olha, felizmente é um mistério que mesmo pesando mais de 300 quilos de hoje, depois de ter emagrecido, caminhando e correndo quase diariamente, eu nunca senti nada nos joelhos. Evidentemente que eu faço musculação para fazer o reforço da musculatura e uso o tênis adequado, que é uma dica importante. Todo mundo tem que correr usando o tênis adequado, mas o obeso precisa se preocupar redobrado nisso, porque ele tem um impacto muito maior. Então não adianta fazer economia também no calçado, tem que comprar o tênis adequado com amortecimento bom para a corrida. Bom, com tantas atividades físicas, Cid, qual é o seu objetivo hoje? Com 125, 130 quilos. 130 quilos. Olha, dizer que eu não gostaria de emagrecer um pouco mais é mentira. Mas eu aprendi que o importante é ter qualidade de vida e ter saúde. Então, vamos dizer assim, o meu objetivo não é pesar tanto, é ter uma qualidade de vida plena para poder caminhar, correr, participar da São Silvestre no final do ano. Então, essa participação em corridas é um termômetro. Eu consegui completar a prova, eu estou bem. Então, esse que é o meu objetivo, manter a saúde até o final da minha vida, que eu já estou no lucro, né? Olha só o resultado dessa mudança. Medalhas e mais medalhas. Virou um atleta. Sim, graças a Deus. Hoje eu me considero um atleta. Bom, essas aqui são a da São Silvestre. Isso, são 4 medalhas da São Silvestre, as 4 maiores, e essas são de outras competições que eu participo no interior. Que hoje eu não posso ver uma corrida de rua que eu saio correndo atrás. Esse ano eu vou conseguir a 5ª São Silvestre. Se Deus quiser, cada ano baixando o tempo. E não é um tempo recorde, não. É um tempo de 2 horas, né? Tem gente, o campeão corre em 30 e poucos minutos, 40 minutos. Eu chego 2 horas depois. Eu me sinto tão campeão quanto ele. Qual foi o maior desafio para você em fazer todas essas atividades, caminhar, correr, nadar, estando acima do peso considerado normal? Olha, por incrível que pareça, o maior desafio não é o físico. Porque o físico você vai enfrentando, você vai dentro do seu limite, cansou, você para. Eu quando comecei a caminhar, eu caminhava numa pista que tinha bancos de 20 em 20 metros. Então de 20 em 20 metros eu sentava e recuperava o fôlego. O maior desafio foi enfrentar o preconceito e o olhar das pessoas. Mesmo na São Silvestre, eu estou correndo na São Silvestre, passa, gordo, quer emagrecer tudo num dia só? Então você enfrentar esse preconceito é o maior desafio. Eu aprendi a enfrentar e olha, eu digo para você, vale a pena. Você pode estar acima do peso, que te achem ridículo, que achem que você está usando uma roupa que não está adequada, ou que não tem... Você tem que enfrentar, porque é pela sua saúde. I don't want nobody, baby, but you.
O mais importante é levar aqui em consideração que ser gordo não é atestado de incapacidade para ninguém. Com certeza que não. Você pode fazer atividade física normalmente, você pode fazer a sua vida, ter a sua vida normal, fazer justamente ter relacionamentos, namorar, casar, ter a sua vida normal com uma pessoa normal. Não precisa ficar entrevado dentro de casa com medo de aparecer para o mundo porque você está acima do peso. Costumo dizer que eu mesmo, né, tenho um corpo lindo e forte dentro de mim. As pessoas não veem porque eu sou gordinho. Todo gordinho que se preza, se cuida. Vem! Faz aula! Se nós gordinhos podemos, vocês também podem! Fofão is in the house.